Neemias capítulo 2, as cartas do rei. 4 meses depois da notícia que Neemias recebeu sobre a tragédia dos seus irmãos em Jerusalém, quando ele estava servindo vinho e o jantar ao rei, este, que nunca o tinha visto antes abatido, notou que o seu servo estava com a face entristecida e lhe perguntou se ele estava doente ou infeliz. Neemias ficou com medo, mas explicou ao rei que estava entristecido por causa da amargura e do estado lastimável em que se encontravam seus irmãos em sua cidade. O rei então lhe pergunta o que ele queria, e ele, antes de responder, foi orar ao Senhor, que lhe disse para pedir permissão ao rei para que ele pudesse ir à terra de Judá, para ajudá-los a reconstruir a cidade de seus antepassados. E o rei e a rainha concordaram com o pedido, e só lhe perguntaram quanto tempo ele teria que ficar fora e quando voltaria. Ele lhes disse que precisaria de cartas aos governadores das províncias por onde teria que passar, para que estes não o impedissem nem o matassem. Também pediu uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer muralhas na cidade, e uma casa para ele próprio morar. E o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque Deus estava com ele, e ainda mandou com ele uma tropa de cavalaria, para que ele viajasse para a província e entregasse as cartas aos governadores. Porém, Sambalate, sempre tem um Sambalate no caminho, que era da cidade de Bet-Horon, e Tobias, que era um oficial de Amon, ficaram muito irritados ao saberem que alguém tinha vindo ajudar o povo de Israel. Neemias chegou em Jerusalém, e por 3 dias ele não contou a ninguém sobre os seus planos, conforme Deus pusera em seu coração fazer. Até que uma noite ele se levantou, junto com alguns companheiros, e levando só um animal onde montava, saiu para examinar as muralhas da cidade, o portão do vale, a fonte do dragão e o portão do lixo, ao sul, e ao portão da fonte, a represa do rei ao norte, onde o jumento nem conseguiu passar, por causa de tanto entulho. Foi até o vale de Cedron, e depois voltou pelo mesmo caminho que tinha ido, e entrou de novo na cidade pelo portão do vale. Ninguém ficou sabendo onde ele tinha ido, pois ele não havia contado nada aos judeus e aos sacerdotes, até que ele decidiu falar-lhes e disse: sei que a situação está difícil, a cidade está em ruínas, os portões estão destruídos, mas vamos construir de novo as muralhas e acabar com essa vergonha. Então contou a todos como Deus o tinha ajudado e também o que o rei havia lhe dito, e eles disseram juntos: vamos à reconstrução. Porém Sambalate e Tobias e mais um árabe chamado Gesem começaram a rir deles, dizendo: o que vocês estão fazendo? Vão se revoltar contra o rei? E Neemias respondeu-lhes: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos seus servos e vamos começar a construir. Quanto a vocês, não podem ser donos de nada, porque não são cidadãos e não têm parte nenhuma nas tradições religiosas do povo de Israel. E assim termina este capítulo, também tão cheio de ensinamentos, que eu nem sei por onde vou começar a explicá-los. Mas vamos ao início do capítulo, para entendermos coisas espirituais que estão implícitas aqui. A primeira coisa que você irá deduzir e perceber é que o plano de reconstrução da cidade não era dele, certo? Certo, era do Senhor. E isso nós vimos no capítulo anterior, quando ele tinha orado e Deus tinha pedido que ele se lembrasse das promessas feitas ao povo e o socorresse. E naquele mesmo dia, Deus lhe deu isso, porque vimos que ele pediu hoje. Mas, no tempo da terra, passaram-se 4 meses até que o rei pudesse perceber nele a face entristecida e decaída,
pelo peso de saber a situação de seus irmãos e não poder ajudá-los. Talvez você pense que ninguém está notando sua dor e sua tristeza diante do rei, mas o Senhor já viu a sua dor e já está preparando pessoas e auxílio para você em tempo oportuno. Segundo, quando o rei lhe pergunta o que ele queria, ele não responde de sopetão. Não, ele vai orar. Até para pedir e pedir corretamente é preciso oração. E ele pediu tropas? Pediu um exército? Pediu dinheiro? Não, ele pediu cartas. Porque quem conhece o rei que serve, sabe que a sua maior autoridade está nas cartas que ele escreveu. A palavra poderosa e incontestável de um rei para poder atravessar lugares perigosos, cheios de inimigos, que certamente iriam querer matá-lo. E você sabia que tem essas cartas poderosas em suas mãos? Que abrirão portas, criarão caminhos, livrarão você de emboscadas e que ninguém poderá contestar? Pois é, você está lendo essa carta agora. Aliás, você está ouvindo as palavras do rei, que determinam a todos os seus inimigos que eles têm que sair do seu caminho e te dar tudo, entendeu bem? Tudo que você precisar para reconstruir os muros que foram destruídos e as portas que foram queimadas em sua casa, na sua família, na sua vida. Comece a usar a autoridade dessas cartas que nos foram deixadas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa Bíblia que você agora lê e pode ouvir. É claro que os Sanbalates e os Tobias vão se levantar e tentar te impedir, mas como poderão lutar contra uma ordem vinda do trono? Vão ter que se calar, porque nem são povo de Deus e, portanto, não têm direito a nada e nem autoridade para nada. Outra coisa que eu aprendo aqui é quanto à prudência de Neemias. Ele não chegou chegando e dizendo, gente, mãos à obra, vamos começar a reconstruir, porque Deus me falou e o rei me deu cartas. Não, é preciso estar preparado para a batalha. Ele orou, ele jejuou naquele lugar, ele saiu para reconhecer o território que teriam que reconstruir, ver o tamanho do estrago que fora feito, para só depois iniciar as obras, com ordem, com estratégia, com planejamento e principalmente com a sabedoria que viria do alto para fazer um trabalho tão grande como aquele. Como, na verdade, todo esse trabalho hoje está relacionado a vidas e com o coração dos homens e mulheres, eu concluo que se desejamos ajudar alguém que está com sua vida totalmente destruída, temos que ter a mesma prudência de Neemias, ou seja, precisamos primeiro nos colocar no lugar dessas pessoas, sentir a dor delas, orar e jejuar por elas. Segundo, abandonar a nossa zona de conforto, como Neemias, que tinha uma boa posição, estava tranquilo, seguro, comendo comida de rei, mas ele escolheu abandonar toda essa comodidade para ir ajudar a restaurar os muros. E esse é o sentimento que nós temos que ter, se desejamos ajudar a reconstruir vidas despedaçadas e destruídas pelo inimigo. Depois, temos que tomar posse das cartas do rei, quando este nos permitir ir, e com elas ir destruindo os inimigos pelo caminho e também acrescentando aliados às nossas causas, que são as orações e intercessões de todos por alguém que se encontra nessas condições. Depois, sair para sondar o território, descobrir as raízes que causaram todo aquele estrago, para então descobrirmos por onde começar. E toda reconstrução começa, como em Neemias, com a madeira. E essa madeira se encontra na cruz. O início de toda reconstrução, que se inicia pelo entendimento do que aquele madeiro representa e do que ele nos liberta. Mas faça como ele, seja prudente, vá revestido para a batalha. E só quando Deus te disser vá, você vai. Vamos ouvir então como prosseguir com essa batalha de reconstrução. Amém? Amanhã seguimos aprendendo com Neemias 3.